A intenção daquele desqualificado do Jair Bolsonaro é fugir do Brasil. Ele é um homem sem coluna vertebral. Ele se dobra facilmente, ele é covarde. Eu queria que você lembrasse uma coisa. Quando o STF negou que o Lula fosse no velório do irmão, ele ia escoltado por policiais, perceba. Quando o Lula foi preso por aquele vagabundo daquele ex-juiz, ele disse: eu não vou fugir. Eu vou ficar aqui, me submeter à justiça brasileira e provar a minha inocência. E depois, com o passar do tempo, inclusive e especialmente porque a Vaza Jato apareceu e mostrou com todas as provas os crimes daquele ex-juiz e daquele ex-promotor, os processos foram anulados. Processos, aliás, que não continham provas. Processos, aliás, em um deles cuja sentença era cópia e cola de outro. Processos, aliás, cujos recursos foram julgados em tempo recorde, jamais visto da história do judiciário brasileiro, e feitos em jogral, sem tirar nem pôr, pela instância recursal, pelos desembargadores do TRF4, o que significaria a impossibilidade do Lula apelar para o STF. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Foi um jogo, e eu sei que tem gente que aparece aqui no canal que não consegue olhar. Não é que Lula foi solto pelo STF para concorrer. Não, crianças. Ele foi preso, permitido pelo STF, para não concorrer. O que houve no caso do Lula foi apenas a retirada de uma condição ilegal, ao contrário daquele vagabundo genocida. O que ele quer é a permissão para fugir numa boa, pegar um avião no Brasil, desembarcar nos Estados Unidos e pedir asilo ao Donald Trump, dizendo que é um perseguido político. E você não tenha dúvida que o Donald Trump faria. As pessoas aparentemente não estão percebendo a magnitude do que está ocorrendo. Não com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma mera peça, é um parafuso dessa engrenagem. A partir do momento que você tem todas as big techs do Ocidente, alinhadas com um governo neofascista, não basta, perceba, não basta essas big techs estarem alinhadas. Elas mostram a subserviência ao governo americano. Por quê? Por exemplo, bastou o Trump ganhar a eleição, a Meta, o senhor Zuckerberg, vai lá e retira todas as políticas de cota, tira as políticas de afirmação que antes existiam. O que aconteceu? Ele desistiu? Em uma semana ele mudou de ideia? Prova de um alinhamento. Será que eu preciso o tempo todo relembrar que na Alemanha nazista aconteceu exatamente a mesma coisa? Será que é preciso relembrar que todas as grandes empresas alemãs daquela época se uniram a Hitler? Todas. Muitas delas ainda existem. O capital sempre esteve intrinsecamente ligado à extrema-direita. E nós não vamos escapar disso. Porque nós somos periferia. Antes da Rússia começar a guerra contra a Ucrânia, o Vladimir Putin, que de burro não tem nada, talvez vocês se lembrem, procurem no Google se vocês não se lembram, quando a Rússia desligou a internet, desligou-se da internet mundial para fazer os testes da intranet dentro da Rússia. Porque se chegasse a ser necessário se desligar da internet, do nada, claro que haveria problemas. A Rússia vinha se preparando já há muito tempo para ter todas as funcionalidades da internet mundial só ali para eles. Eles têm GPS próprio, coisa que nós não temos. Se a gente se desligar da internet mundial, que é sediada pelos Estados Unidos, os backbones da internet mundial são americanos, se eles nos desligarem da internet, nós ficamos até sem GPS. Até o trator do agro para, porque ele é movido por GPS. A Rússia planejou, junto com a China, um novo sistema de pagamentos. Tanto é que a Rússia não está tendo problema nenhum com a guerra. Zero problemas financeiros. Zero consequências, vamos colocar assim. Porque eles se prepararam. Nós não conseguimos. Sabe por que a gente não consegue se preparar? Porque o Brasil sempre foi um país subserviente. A gente nunca consegue se preparar para nada, porque sempre aparece um vagabundo, submisso, querendo vender tudo que o Brasil tem a troco de banana. E dessa trupe de desqualificados vendilhões faz parte o senhor Jair, que enquanto pôde destruiu todas as instituições que nós a muito custo criamos. E a nossa incapacidade, infelizmente, vai além disso. Essa treta que deu no Pix essa semana foi uma coisa surreal.
E talvez vocês não tenham percebido, mas ela foi causada pelo governo. E sabe por quê? Porque a tal fiscalização, a tal informação que é enviada para a Receita Federal sobre os gastos estranhos, no Pix, no cartão de crédito, isso já existe. E já existe há muito tempo. Sobre a informação do Pix, as movimentações do Pix, ela já existe desde que o Pix nasceu no governo Bolsonaro. O governo, por incapacidade, não teve a noção de manter-se quieto, porque isso sequer precisava ser informado, porque já existia. Aliás, o governo fez até uma coisa boa, diferente do que se fala, porque o limite que fazia com que os bancos informassem a Receita era R$ 2.000. O governo levantou para 5. Ou seja, ele deu um alívio. Ao invés de comunicar isso adequadamente, o governo vai lá, através, seja da Receita Federal, seja de quem for, e coloca os pés pelas mãos e comunicam de forma errada. E aí, parece que sem perceber que nós vivemos numa república de bananas, repleto com uma oposição raivosa e desgraçada, que transforma tudo em fake news, eles deram isso de bandeja para a oposição. Bandeja. Bastava ter ficado quieto. Sequer era necessário informar o que foi feito, porque era uma regulamentação infralegal. Infralegal. Não precisava ter aberto a boca. Mas se abrissem, pelo menos comunicassem o que tinha de bom, que foi o aumento do limite. Você percebe como eles fazem bosta um dia atrás do outro? Mas vamos falar de novo do Jair. Perceba, o ministro Xandão ele não tem nenhuma obrigação, ainda que haja um convite real, o que não há, ainda que haja o tal convite real, o ministro Xandão não tem nenhuma obrigação de deixar o vagabundo sair do país, porque no minuto em que ele pisar naquele solo americano, ele vai se evadir da lei brasileira. Tem gente falando assim, não, mas sabe por quê? Tem que deixar ele ir para provar como não há perseguição. Não, meu amigo. Simplesmente porque a extrema-direita ela trabalha em qualquer cenário. Tudo para eles é motivo para inventar mentira. Eles vão dizer simplesmente que o Xandão se rendeu ao Trump. Tá vendo? Bastou o Trump pedir, o Xandão se acovardou. Até onde eu sei, o Xandão não é estúpido e já percebeu isso. Mas não só por isso que ele não deixaria. Ele não deixaria porque o cara vai fugir do Brasil. Porque as acusações contra ele já estão na praça e ele sabe que será condenado em 2025. Nós da esquerda temos que parar com essa pataquada. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto e que mais me chateia na internet? Tem um tal influencer, que eu não vou dizer o nome porque não sou deselegante, mas a vida do cara é meter o pau nos outros caras da esquerda. É reafirmar que ele sabe mais, que ele é o comunistão, porque ele isso, porque fulano não entendeu, porque eu sou o foda. Puta que pariu, cara, será que não dá pra você ganhar o teu sustento de cada dia sem ser babaca a esse ponto? Ficar destruindo a única coisa que a gente tem, mesmo que desencontrada? Porque claro que a esquerda não é monolítica, claro que um monte de gente pensa diferente. Agora, quem é você pra chegar na internet dizendo, porque fulano é um entreguista? Ah, o Lula de esquerda? Para com isso, rapaz, para com isso. É muito possível que ele jamais vá ver esse vídeo. Mas uma dica, ele surgiu depois que o Caetano Veloso falou sobre ele. E aí, ao invés de fazer o bom combate, ele faz esse combate rasteiro. Eu não vejo esse cara metendo pau na extrema-direita. Não vejo ele denunciando crimes. Mas eu vejo ele metendo pau na esquerda. É ridículo. Enquanto a gente tiver gente assim, quinta coluna, o Brasil nunca vai ser um país que desponta. O Brasil nunca vai conseguir se desligar da internet mundial para se preparar para coisa nenhuma, para não ser subserviente aos Estados Unidos. Porque parte do nosso problema é a incapacidade do nosso povo de entender que nós temos talvez o melhor país do mundo, desde que a gente saiba usar esse melhor país do mundo. O que nós temos que fazer é não só isso que eu vou falar agora é obrigação do governo, mostrar as coisas boas que eles fazem. Isso é obrigação do governo. Meter o pau na oposição é obrigação nossa, porque o governo não pode usar dinheiro público para ficar metendo o pau na oposição, fazer o que o Jair fazia. Mas nós podemos colocar os nossos canais para fazer isso. Ainda que a gente sofra perseguição, porque canais de esquerda são perseguidos pelas big techs. E a gente sabe disso e vai piorar. Vai piorar com esse aglutinamento automático das big techs com o Trump. Vai piorar. Agora, aí cabe ao governo brasileiro ter a hombridade, não só o governo, é óbvio, o judiciário. Eu não vou pedir o Congresso, porque aquele bando de vadio safado não vai fazer nada. Eles preferem entregar o país, sem se importar com o dia de amanhã. Ou seja, caberá ao governo tomar a frente de entender o que está acontecendo no submundo. Eu sei que entender eles entendem, mas tomar providência, não fica pacífico não fica passivo não. Porque perceba, se o governo não é capaz de nem comunicar o que de bom ele faz, quem dirá mostrar o que de ruim a oposição faz? E isso tem cabido a nós. Eu faço isso alegremente, mas a gente sabe o risco que nós estamos correndo. Especialmente com a subida da extrema-direita agora com o Trump no poder. Porque os caras se aliaram a ele automaticamente e não vai parar por aí. Lembrem-se do que aconteceu na Alemanha nazista e como tudo aquilo funcionou e o que deu no final.
E antes que você pense que eu estou exagerando, não, eu não estou exagerando. Basta estudar a história e ver as incríveis coincidências que aconteceram naquele período e estão acontecendo agora de novo.